revelação de Deus em relação ao casamento e os inimigos do inferno que têm atacado. Essa revelação fala exclusivamente dos casais cristãos. Observem bem, dos casais que estão cobertos pelo sangue de Cristo. Foi liberada uma horda do inferno de demônios específicos para atacar os casamentos. Mas não pensem que é só isso. Não foi só para atacar os casamentos, mas a vida em si dos casais cristãos. São 3 linhas de ataque e são 3 formas de percepção. As 3 linhas de ataque são: a primeira, demônios específicos para causar animosidade. De repente, marido e esposa já não se entendem mais e começam a se agredir com palavras, começam a ficar magoados um com o outro, palavras chulas começam a ser proferidas. Isso tudo são dardos inflamados jogados por essa primeira linha de demônios que está atacando o casamento. A segunda linha de ataque é em relação a terceiros no casamento. Marido ou esposa começam a ter visões ou chamar a atenção de terceiros, e terceiros começam a chamar a atenção do marido ou da esposa. É a tão chamada pomba-gira. De repente, começa a aparecer diante dos olhos do homem ou da mulher uma terceira pessoa, começa a se mostrar formoso ou formosa, atencioso ou atenciosa, começa a chamar e começa a despertar um sentimento maligno lá no coração. E se não vigiar, a pessoa vai dando lugar, vai cedendo, até chegar ao ponto de cometer adultério e até mesmo abandonar o seu cônjuge. E a última linha de ataque é pessoal, que chama-se frieza no amor. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, quando começa a vir pensamentos, intenções no coração, e a pessoa vai deixando, pensa que vai sumir isso, não some. Então a pessoa começa a ficar fria. O homem ou a mulher começa a ficar frio, vai se esfriando, não tem mais desejo, não tem mais aquela vontade de estar um com o outro. Essa é a terceira linha de ataque dos demônios. Então, são 3 formas de percepção, segundo a revelação. A primeira forma de percepção é quando você, que tem um entendimento espiritual, percebe que o seu cônjuge não é mais o mesmo. Não está mais como era antes. Então, essa primeira forma de percepção deve ser colocada em prática a palavra de Deus e atacado os demônios específicos que estão fazendo o seu cônjuge agir dessa forma. A palavra de Deus diz que não é nem contra a carne, nem contra o sangue que devemos lutar. Muitos estão olhando para o seu cônjuge, marido ou esposa, e estão atribuindo a eles coisas que eles quase que inconscientemente fazem.
ou estão deixando de fazer. Não ataque o seu cônjuge. Ataque os demônios específicos que estão fazendo essa pessoa agir assim. A segunda forma de percepção é sua. Você que está ouvindo. A palavra de Deus diz: examinai o homem a si mesmo. Se você for examinar-se profundamente, você vai perceber que você mudou e não tem mais provido satisfação para o seu cônjuge em todos os sentidos. Então, isso deve ser imediatamente atacado com oração e jejum se necessário, porque há demônios que só saem com jejum e oração. Os demônios conseguiram lhe rodear e, através de dardos inflamados, fazer com que você fosse mudando, esfriando, sem que você percebesse. E isso vai se tornar uma bola de neve. E a terceira forma de percepção é quando terceiros começam a se aproximar de você ou do seu cônjuge de forma além do normal. Isso são pessoas usadas pelo inimigo para minar o seu casamento. Não ataque a pessoa, mas ataque o demônio, aquela pombagira que está ali e está fazendo de tudo para estragar o seu casamento. A palavra de Deus diz: se nós não cuidarmos dos nossos, principalmente aos domésticos da fé, negamos a fé e nos tornamos pior do que os incrédulos. Então, o que adianta dizer que tem casamento, que é casado e não cuidar um do outro? A palavra de Deus diz: é melhor serem dois do que um só, porque se um cair, o outro o levantará. Não ataque seu cônjuge, ataque o inimigo, ataque os demônios que estão fazendo o seu cônjuge agir de forma estranha ou até mesmo querer se separar. A palavra de Deus diz: venerado entre todos seja o leito sem mácula e o matrimônio. Hebreus capítulo 13. Deus vela sobre o matrimônio, e essas hordas do inferno foram liberadas porque culminarão na proibição do casamento, conforme está profetizado na palavra de Deus. Recebam essa revelação em nome santo de Jesus.